Olá, começa agora mais uma edição do Plantão Unesp Covid-19 para falarmos desta vez sobre saúde mental em tempos de pandemia. Quais os impactos que o isolamento social, o home office e também o medo do novo coronavírus tem causado na vida das pessoas? Para falar sobre esse tema, eu converso com o professor Dinael Corrêa de Campos, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências do campus da Unesp em Bauru. Professor Dinael, mais uma vez, obrigado pela sua participação com a gente. Eu que agradeço, Júlio, a oportunidade de trocarmos ideias, de dialogarmos sobre um tema tão recorrente. Obrigado mesmo. Professor, nós temos aí dados reais, né, que mostram uma busca maior de pessoas, né, por serviços psicológicos desde o início da pandemia. De fato, a saúde mental está pegando um pouco para muita gente. Só para a gente dar um exemplo de número, né, o Conselho Federal de Psicologia recebeu só entre março e abril, quer dizer, ali no começo ainda da pandemia, 51 mil novos pedidos de psicólogos profissionais que queriam atuar de modo virtual para atender essas pessoas. Por que a gente tem tanta dificuldade, professor, para lidar com esse momento, com essas incertezas, com o medo? O que o ser humano tem de difícil para conseguir passar por esse momento? Bom, Júlio, falar sobre saúde mental no primeiro momento, eu queria primeiro me situar a minha fala, né? Eu parto do princípio que saúde mental, pela definição da OMS, que é a forma como a pessoa reage ao que? Às exigências que nós temos no dia a dia, aos desafios que nos são propostos e às próprias mudanças que nós somos acometidos, tanto da nossa vida como da nossa vida no dia a dia. Então, a OMS ela define saúde mental como que nós reagimos a todas essas questões. E é o modo como nós harmonizamos, então, aquilo que nós pensamos, as nossas ideias, com as nossas emoções. Na minha visão, eu penso que nós estamos adoecendo justamente devido a essas novas consequências que nós não estamos conseguindo harmonizar nossas ideias, nós simplesmente, né, essas novas exigências, esses novos desafios, nós achamos que nós não estamos dando conta, e aí fica essa angústia que nós estamos vivendo mesmo, né? Como é que nós vamos dar respostas a tudo esse novo que aconteceu? Então, os autores definem saúde mental como justamente essa capacidade de ajustamento que nós temos às exigências que nos são impostas. E aí o homem foi pego de surpresa, porque bem ou mal nós estávamos meio que acomodados, né? Nós tínhamos várias exigências antes dessa pandemia toda, e quando nós ficamos esse retraimento social, sempre friso isso, nós estamos praticando distanciamento social, não distanciamento das pessoas. E quando nós ficamos nesse retraimento todo, nós ficamos meio perdidos. Espera aí, e agora? Quais são esses novos desafios? E essas mudanças, como eu vou dar conta de tudo isso? Como eu vou harmonizar as minhas emoções com o que penso e o que não penso? E nós ficamos meio assustados com relação a tudo isso, né? E isso tem a ver exatamente com essa questão da saúde mental, desse ajustamento nosso, desse tempo que nós temos para assimilar as coisas que nos acontecem. E qual é, professor, o papel da psicologia nesse momento? A gente sabe que tem linhas e linhas, né, dentro da psicologia, mas, de um modo geral, qual que é o papel de um psicólogo num atendimento nesse momento a uma pessoa? Bom, eu queria dizer também que esse momento todo que nós estamos vivendo, né, Júlio, e nós temos uma dificuldade muito em lidar com as incertezas que se apresentam, porque temos muito medo. O medo, que é muito importante para o ser humano, que nos protege e nos faz com que ele sobreviveu até hoje, ele tem, quando a gente não consegue dar respostas significativas para a nossa vida, esse medo se transforma em algo limitante. Ao invés de nos proteger, vai cada vez mais nos limitando. A partir disso, nós também estamos praticando esse distanciamento social das pessoas, e isso faz com que as pessoas tenham medo da solidão. E se me esquecerem aqui? Qual a importância que eu tenho para o outro? Nós somos muito medos de estarmos completamente sozinhos, nos sentirmos sozinhos. Com isso gera uma angústia. Angústia referente a quê, Júlio? As situações passadas. Eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, e agora, nesse tempo que eu tenho para pensar as coisas, eu fico me questionando. E também gera uma questão de ansiedade, que tem a ver com o futuro. Como será? Como é que vai acontecer? Como que não vai? E com isso, todas as incertezas aparecem assim. Vou dar conta de tudo isso? Então, a psicologia ela aparece como papel, na minha visão, como resgate desse homem. Né? Eu tenho falado muito que daqui a algumas semanas vamos estar retornando aos nossos postos de trabalho, por exemplo, e as pessoas vão se sentir, às vezes, impotentes. As pessoas estão muito fragilizadas com relação aos seus sentimentos, às suas emoções, e por isso nós temos que praticar cada vez mais um negócio chamado essa escuta.
esse estar disponível para o outro. Então eu vejo que a psicologia, ela tem essa função nesse momento aí, né? Nós, seres humanos, por princípio, fomos educados a sempre ouvir a árvore que tomba, não o barulho da semente que desabrocha no casco de uma árvore. Ou seja, nós precisamos começar a praticar essa sensibilidade, esse olhar mais atento para o outro, esse olhar mais atento para nós também. E nos questionar, o que nos move? Qual o sentido de nossas escolhas? Como que nós praticamos as nossas renúncias? Realmente queremos ser felizes? Então, nesse momento, eu vejo que a psicologia tem um papel muito importante de simplesmente resgatar, ser esse porto para as pessoas, para que as pessoas possam se reencontrar e, em se reencontrando, possam ressignificar as suas vidas. Professor, você falou em se reencontrar, né? Mas quando uma pessoa, por exemplo, procura um psicólogo, na verdade, a gente tem que deixar claro que o psicólogo não é nenhum mágico. A pessoa ela tem que ter uma predisposição, ela tem que estar aberta para esse diálogo. Fala um pouquinho dessa relação mesmo, o paciente com o psicólogo, como que a pessoa tem que estar, de fato, preparada também para esse momento, porque o psicólogo sozinho não vai fazer nada, né? A pessoa tem que estar pronta, tem que mudar alguma coisa também, né? Sim, sim, sim. Às vezes, quando na supervisão, que eu falo com os meus estagiários, ou mesmo no quarto ano, pergunto, por que as pessoas fazem psicoterapia? Por que elas procuram os psicólogos? Ah, professor, porque ela quer descobrir a verdade sobre si mesma. Eu falei, mentira, claro que não. Ninguém quer a verdade, ninguém gosta da verdade, ninguém busca a verdade. Porque a verdade, quando é dita, faz todo o resto parecer mentira. Então, se eu não estiver predisposto, né, a encontrar essa minha verdade, saber que eu sou bom e mal, que eu também me decepciono, saber o quanto que eu posso melhorar no dia a dia, não há transformação, não há mudança, independente da abordagem teórica, da linha que se vai consultar, né? Então é importante que as pessoas estejam predispostas a encarar esse novo, estejam predispostas a querer mudar. Caso contrário, nada funciona. Nós estamos vivendo, professor, né, tempos de home office. Eu, por exemplo, estou aqui, né, de casa, conversando com você aí, na sua casa também. E algumas pessoas conseguiram se adaptar facilmente a esse momento de home office, nessa nova rotina, novas tecnologias, outras nem tanto, né? Para outras pessoas conciliar a profissão dentro da sua casa, com os afazeres domésticos, com os cuidados com os filhos, com as tecnologias, com a conexão que de repente não funciona e ele perde alguma coisa que ele deveria entregar de repente naquele dia. Fala um pouquinho dessa questão, né, do home office, como que a gente também tem que ter uma autocrítica e saber que nem tudo é perfeito, né? Não, perfeito, Júlio. Nós vivíamos no mundo, estamos vivendo nesse mundo de impermanências. Antes dessa pandemia toda, em dezembro nós traçamos planos para esse ano, as viagens foram canceladas, os desejos foram refeitos, né? Então, essa constante impermanência que nós vivemos no dia a dia está presente agora também nesse tempo de pandemia. Nova realidade nos foi imposta. Eu acho que isso pegou o ser humano, né? O trabalho agora veio para minha casa. Como o vírus, ele chegou, adentrou e não quer mais sair. Pior do que isso, a escola veio para dentro de casa também. A yoga veio para dentro de casa. A terapia veio para dentro de casa. Não preciso mais do consultório, posso fazer terapia agora. E, Júlio, por incrível que pareça, até a arte, que se diz anárquica, revolucionária, também está dentro de casa, com essas lives e mais lives e mais lives, né? Na verdade, nós temos que nos reinventar com tudo isso. E aí eu fico me perguntando assim, o quanto que isso nos afeta, esse reinventar, esse readaptar. A gente volta às primeiras questões de saúde mental que a gente discutiu aqui, né? E nós estamos muito, muito necessitados de respostas ao quandos. Quando isso vai acontecer, quando isso vai acabar, quando isso vai melhorar, e aos comos. Como vai ser feito isso aqui, como vai ser regresso, como que vai ser. Então, quando nós não temos respostas, né, aos quandos e aos comos, nós ficamos completamente perdidos. O home office veio exatamente por isso. Algumas pessoas se adaptaram, outras pessoas estão se adaptando aos trancos e barrancos, e aí a gente fica perguntando, que futuro é esse que nós temos, né? Isso vai contribuindo que a gente fica cada vez mais impermanente, cada vez mais inseguro. Como lidar, então, com esse novo, com esse novo estilo de vida? Eu me pergunto, quem disse que nós temos que nos adaptar a esse novo estilo? Como ele está sendo posto?
Eu acho que essa é a grande questão. Ah, mas é um caminho sem volta. Sim, muitas coisas vão ser reconfiguradas, nós sabemos disso, né? As pessoas aprenderam que o e-commerce acaba funcionando, eu posso estar em casa e pedir comida, eu não preciso mais ir ao restaurante, tudo isso vai ter consequências sérias para nós, né? Mas como que nós nos adaptamos a isso? A pergunta é, será que nós temos que nos adaptar a isso também? Mas a minha visão é assim, como isso está sendo feito, não por que está sendo feito. Ô, professor, além dessas questões que eu falo que são mais subjetivas, nem sei se é o termo correto, mas relacionada a toda a questão da pandemia, do novo coronavírus, nós temos alguns estudos e algumas pesquisas que apontam que as pessoas infectadas com o novo coronavírus, elas desenvolvem, de fato, alguns problemas relacionados à saúde mental. O vírus, ele atua ali em alguma parte neurológica e algumas pessoas apresentam pós-coronavírus, distúrbios mentais mesmo, insônia, perda de memória, enfim, além de então desse mundo consequencial, né, desse mundo paralelo ao coronavírus, as pessoas infectadas, elas sofrem de fato, né, com a doença. Como lidar com tudo isso? O que dá para a gente falar sobre esse tópico? Olha, eu creio que os estudos vão avançar muito por essa linha, sabe, Júlio? As coisas são preliminares ainda, mas acredito que a gente esqueceu que nós, seres humanos, somos os mais frágeis da cadeia evolutiva, né? Nós precisamos nos proteger. E quando esse vírus nos colocou nessa fragilidade, isso nos assustou muito. Então, certamente as pessoas sofrem mesmo, né? A questão, estão perdendo memória, estão perdendo isso, perdendo aquilo, isso deixa as pessoas muito mais assustadas. Eu penso que, conforme a medicina for avançando, as pesquisas forem avançando, nós vamos começar entendendo melhor esse mundo que está nos cercando, essas perdas que nós temos, o quanto o vírus influencia, por que influencia outros não. Então, quando houver esse mapeamento, poderemos dar uma resposta muito mais precisa, né? No momento, eu não li nada que possa dizer assim, isso certamente acontece, isso seguramente acontece, isso vai acontecer com as pessoas. Então, como nós ficamos muito nessa dúvida, eu prefiro fazer assim, vamos aguardar, né? O que de fato a ciência vai nos provar, o que de fato a ciência vai nos mostrar, e a partir daí sim, pensar em alternativas, pensar em outros caminhos, que a gente possa recondicionar o homem, né, ao seu bem-estar, sem sombra de dúvidas. Para a gente falar um pouco também, professor, da universidade, né, da vida universitária, que também não é um momento fácil para todos ali, né, professores, servidores, alunos, os professores tendo que se adaptar aí, né, com aulas online, aulas à distância ou remoto, né, cada um usa um termo, tendo que lidar com tecnologias, tendo que lidar com talvez uma demanda até maior de trabalho dentro de casa. Os alunos, a sua maioria, que retornou para a casa dos pais e encontraram ali uma realidade totalmente diferente daquela que eles viviam, né, dentro da universidade, daquele contato com os amigos, daquela vida de convívio, e de repente encontram ali problemas mesmo familiares, de relação, problemas tecnológicos também. Como que você enxerga, professor, para a vida universitária essa pandemia? O quanto é preocupante também para quem está envolvido na universidade, como vocês, como os alunos? A gente não tem muitos dados concretos de como isso impactou os professores e como impactou os alunos. Nós sabemos que impactou sim, como você mesmo relatou agora. Alguns alunos tiveram que voltar para suas casas, encontram realidades diferentes, tiveram que se adaptar rapidamente a tudo isso, né, ao mundo que estava sendo planejado para esse ano. Mas eu penso que, embora na universidade, na sociedade, cada um é cada um, as pessoas reagem de maneiras diferentes, né? Para alguns está reconfortante voltar para a família, para outros foi desgastante, ou tiveram que se readaptar muito rapidamente. O que eu posso dizer é que o que a universidade tem feito, nós da Unesp aqui, eu estou já quase 6 meses, desde a primeira semana da pandemia, trabalhando semanalmente com 2 grupos da nossa universidade, né? Os RHs de todas as unidades, né? E as pessoas que querem participar também, os ITADs e assim por diante, e o grupo da CGP. Então, nós, enquanto pessoas que cuidamos de pessoas, estamos já, desde a segunda semana desse distanciamento social, nos reunindo 2 vezes por semana para debater essas questões mesmo, né? Questão de como é a pandemia, como as pessoas estão fragilizadas, porque é o papel da gestão de pessoas cuidar das pessoas da universidade. Mas ninguém dá o que não tem, então nós partimos do princípio de que nós trabalhamos com gestão de pessoas, né, que fazemos gestão para as pessoas, temos que estar bem também, porque as pessoas vão procurar o RH, vão procurar as pessoas que trabalham com gestão de pessoas para dar conta de tudo isso.
Então, eu só posso dizer isso para você. Tem um grupo pensando em tudo isso, sim, né? Nós sabemos disso, que a professora Ludmila tem a questão do Covid, vai na frente. Então, é preciso que as pessoas, como falei antigamente, na pergunta anterior, a universidade tem que repensar tudo isso, né? Através desse diálogo, através do espaço da palavra que se tem. Eu penso que as universidades, Júlio, estão muito mais preocupadas em terminar o ano letivo que acolher as pessoas, né? Então, não interessa como que tem. Eu entendo. Eu realmente entendo, né, as diversas convergências, os diversos pontos de vista que se tem, isso eu entendo. Mas há uma intenção de que, como as coisas estão normais, olha, tudo tranquilo, simplesmente trocamos o aprendizado da faculdade para em casa. Então, eu vejo assim, que é preciso cuidar, senão as pessoas vão ficar mais doentes ainda. Por quê? As pessoas não precisam mais de técnico nesse mundo. As pessoas precisam de pessoas que entendam de pessoas, que se sintam acolhidas por pessoas, né? A gente não tem mais essa necessidade de ser técnico. Então, nós estamos aí já quase 6 meses discutindo essas questões de gestão de pessoas mesmo, né? E quando você discute gestão de pessoas, faz gestão para as pessoas, né? Então, tudo é uma coisa só. E aí nós estamos justamente fazendo isso, acolhendo os RHs de todas as unidades, né? Os ETADs, as pessoas que querem participar, para justamente pensar nessa saúde mental mesmo, que as pessoas voltem bem e, em voltando bem para os postos de trabalho, possam dar esse subsídio para toda a comunidade da universidade. Você falou na volta, né, professor? A gente não sabe ainda de fato quando isso vai ocorrer, né? O retorno dos alunos às escolas, às universidades, mas também tem que ter eu não sei qual é a palavra, uma flexibilidade quando ocorrer esse retorno, né? Porque vai ser toda uma nova readaptação, né, professor? E esses RHs, vocês, essas pessoas que cuidam de pessoas, têm que estar preparadas também para, de repente, sei lá, um pouco mais com calma nesse retorno, né? Não, exato. Quando nós estamos falando de flexibilidade, estamos falando exatamente isso, né? Deixar um pouco a parte técnica do lado para acolher aquele que realmente precisa. Para acolher aquele que precisa falar, nem que seja para repetir, ouvir as histórias diversas vezes, né? Quer repetir? Repita, estou aqui para isso, porque as pessoas estão necessitadas disso, né? Então, quando você fala lá, né, que quantas pessoas pediram para o Conselho Federal para atender remotamente, porque viram a necessidade. As pessoas querem falar mesmo, né? As pessoas querem discutir com outras pessoas, querem se sentir presentes, querem se sentir acolhidas, querem se sentir lembradas pelas outras pessoas. Não dá mais para a gente pensar cada um por si, né? Infelizmente, nós tivemos algumas atitudes que a gente observa que, assim, os pais que resolvam isso com seus filhos, os filhos que queiram resolver isso, mas nós perdemos um senso de coletividade, de comunidade, infelizmente. Professora, você já citou, né, e a gente sabe, cada pessoa reage de um modo muito particular a tudo isso. Mas dá para você apontar aí algumas características de uma pessoa que esteja passando por algum problema de saúde mental, para que quem esteja em torno dela consiga identificar que ela precisa de uma ajuda ali de alguém, de um empurrãozinho de alguém para de fato, ajudá-la nesse momento? Olha, depende muito da pessoa, né? Querer, porque eu posso perceber que o outro precisa de ajuda, o outro não quer ser ajudado, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, tem alguma dica para isso? Não existe dica para isso. Penso que, muito pelo contrário, o grande mal da humanidade foi sempre querer caminhos fáceis, achar atalhos rapidamente, né? Achar uma solução mágica para tudo que existe. E por conta disso as pessoas não ficam preparadas. Então, como que eu vou observar que uma pessoa realmente precisa de um conselho, precisa de um acolhimento psicológico? As pessoas vão dizer isso, as pessoas vão manifestar. O que eu penso que no dia a dia vai exigir que a gente tenha essa sensibilidade a estar disposto para isso. As pessoas têm que estar, as pessoas mais qualificadas, né? Essa escuta, esse olhar mais apurado, né? Esse, eu costumo dizer, olhos de poeta, né? Aquele que se sensibiliza com o pequeno, aquele que se sensibiliza com aquela coisa que está acontecendo aos poucos. Nós, antigamente, e falando ano passado, a gente não via as pessoas passam rapidamente, né? Agora não, esse olhar, esse parar, esse pensar, quando eu faço isso, eu posso ajudar o outro, mas eu tenho que fazer isso primeiro comigo, né? Não tem como nós tomarmos nenhuma decisão, Júlio, sem olhar para dentro, para as nossas emoções e entendê-las. A gente não consegue fazer isso, não tem como nós melhorarmos, temos que dar um próximo passo. Eu penso que esse é a grande oportunidade que nós estamos tendo nesse distanciamento social, nesse recolhimento que nós estamos tendo. Antigamente era muito fácil, Júlio. Eu saía às 7 horas da manhã, 7h30, ia para o trabalho, ficava lá até 5, 6 horas da tarde, vinha para casa, tomava um banho, falava um oi e ia dormir.
Agora não, né? Agora o outro está lá 24 horas por dia, as crianças estão lá 24 horas por dia. A gente simplesmente quis isso, a gente pedia isso, né? Quantas gente não falou assim, olha, queria ter mais tempo com o meu filho. Agora você tem. Pô, queria ter mais tempo com a minha esposa. Agora você tem. Mas a constante insatisfação do ser humano, que nada nunca está bom, quando eu não consigo, não aceito aquilo que eu tenho. Eu penso que o presente é o melhor presente que a vida nos deu, né? Falta o homem pensar no aqui e agora, falta a gente parar e nos centralizarmos muito mais, ver as nossas qualidades, ver as nossas competências, melhorá-las e dispor para o bem da coletividade, para o mundo. Assim a gente torna o mundo melhor. Penso que é justamente isso. Professor, você me avisou, né, que você gostaria de passar um vídeo aí para quem está nos acompanhando, né, como uma mensagem, depois falar um pouquinho sobre esse vídeo. Então, fique à vontade para reproduzir aí o material que você trouxe. Perfeito, né? Um dos vídeos que nós trabalhamos nesses encontros que nós temos com os RH, né, Júlio? Porque nós temos que voltar ao início da nossa conversa. Como é que nós reagimos, né, às nossas emoções? Como é que nós reagimos aos desafios? Como nós estamos harmonizando nossas emoções com esses desafios, então? O fato, meu caro, é que quem não pensou antes, né, sobre a morte, está sofrendo mais. Quem já pensou, mudou um tanto quanto seu comportamento em relação à própria vida, ao valor que dá o amor próprio, o amor às outras pessoas, pelas escolhas que fez, pelo respeito que começou a adquirir, pelo tempo que nós temos hoje. As pessoas estão aprendendo, Júlio, a não desperdiçar com o que não faz sentido para nós. Então, eu creio que esse momento de recolhimento social, né, é justamente para nós pararmos, pensarmos, refletirmos sobre muitas coisas que devem ser feitas. Tá? Então, se achar interessante, dá uma olhadinha nesse vídeo, né, que eu quero compartilhar de um dos nossos encontros com os RHs. É preciso remar. O mar ensina paciência aos que têm pressa, equilíbrio aos que já caíram, mas não deixaram de remar. Para ganhar o mar, é preciso perder o medo e manter o respeito. Mas é preciso remar. O mar ensina, é possível encontrar liberdade entre as suas correntes, mas é preciso remar. O mar ensina, a maré de sorte só chega para quem um dia entendeu que os ventos sempre mudam de direção e não deixou de remar, porque ninguém aprende a nadar na areia. O mar ensina, mas é preciso remar. O mar ensina a remar. Ensina a remar. Fôlego para remar, fôlego para vencer a arrebentação e saber que isso não significa competir com o mar. Fôlego para receber o mar. Basta perceber a entrada, pedir licença e aí sim ser recebido pelo mar aberto. Fôlego para lembrar que ondas e lágrimas são feitas de água salgada. Fôlego para transformar a tristeza em mar. E se o caminho for longo, fôlego para remar na volta. Fôlego para voltar a remar. O primeiro a chegar diz mesmo que o sol sente o sol pela pele, faz parte, fazer parte.
lágrimas são feitas de água salgada. Folha, para transformar a tristeza em mar. E se o caminho for longo, fôlego, para remar na volta. Folha, para voltar a remar. É isso aí, professor. Fôlego, resiliência, empatia, aprendizado. São muitas palavras para definir esse momento, né? Que se resume numa só: ser humano, né? Ou melhor, se resume num conceito só: de ser humano, existir enquanto ser humano, com toda a diversidade que nós temos, né? Com todas as particularidades que nós temos. Mais uma vez estamos passando por mais uma pandemia, não é a primeira vez na história, e se nós não tomarmos cuidado, Júlio, se nós não abrirmos nossa mente para uma questão muito mais cósmica, vamos repetir tudo de novo. Se nós não tomarmos a consciência que nós somos parte de uma cadeia de eventos, vamos repetir tudo de novo. Então penso que esse é o momento disso mesmo, sabe? De colocar empatia, de colocarmos resiliência, flexibilidade, mas se resume em ser seres humanos, em sermos seres humanos. Caso contrário, vamos repetir os mesmos erros de novo. É isso aí, professor Dinael Corrêa, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru. Muito obrigado por passar essas mensagens aqui para a gente hoje. Eu agradeço a oportunidade, Júlio, e aí fico aberto para, se você quiser alguma colocação, alguma questão, manda por e-mail para o departamento que a gente responde, ok? Grande abraço, cara. Com certeza. A gente encerra mais esta edição do Plantão Unesp Covid-19, mas você pode continuar acompanhando a programação da TV Unesp pelo nosso site e também pelas nossas redes sociais. Um abraço, até mais.